Cara, eu sou formado em comunicação social, sou de Valença, nasci em Valença, e projetei na minha vida fazer comunicação. Eu gostava muito, desde garoto, de ler jornal. Meu pai era assíduo comprador do Jornal do Brasil. E ali eu comecei a ler esporte, depois a gente vai lendo um pouquinho de polícia, vai lendo aquelas matérias mais pesadas e tudo, e isso foi que me despertou querer ser jornalista. Depois, analisando bem, né, até cheguei à conclusão que eu gostava mesmo era de ler jornal. Eu não sei se eu estava tão preparado assim para ser jornalista. Mas iniciamos a faculdade, tive que ir para o Rio de Janeiro, né, fazer essa faculdade, aqui não tinha. E voltando, comecei a carreira lá, né, num jornal diário lá, Tribuna da Imprensa. E nesse jornal eu acabei caindo para a área cultural. Eu fazia parte de um caderno cultural do jornal, onde eu, sendo uma pessoa de cidade do interior, eu comecei a lidar com grandes artistas, fazer matérias, fazer cobertura de shows, estreias de cinema. Cheguei até a me meter a ser considerado um crítico de cinema. Você fazia review também? Fazia crítica de cinema, ia nas salas lá convidado pelas produtoras e tudo. E isso me deu assim, um gosto muito grande pela área cultural, apesar de que eu gostava muito de esporte também. Mas eu costumo dizer que às vezes a gente faz comunicação sem saber aonde a gente vai se meter. Primeiro, em que tipo de veículo, né? Porque na faculdade fala-se que você pode fazer jornalismo para trabalhar em jornal impresso, em rádio, televisão, agora nas mídias sociais, tudo. E eu acredito que a primeira oportunidade é que dá esse caminho para você. Qual é o caminho realmente? Como a minha primeira oportunidade foi jornal impresso, eu acho que foi o que me agarrei e até hoje eu faço jornal impresso. A área cultural também, de uma certa maneira, acabou sendo a minha especialidade, né? Vamos dizer assim. Porque depois do jornal lá no Rio de Janeiro, eu acabei trabalhando também um período em assessoria de imprensa de um centro cultural lá, Centro Cultural Cândido Mendes. É uma experiência que eu até falo pouco aqui em Valença, pouca gente sabe, né, que eu trabalhei em centro cultural fazendo assessoria de imprensa. E também foi uma experiência muito interessante que acabou me jogando muito para esse lado cultural, sempre interessado em patrimônio histórico, sempre interessado em arte, em trabalhos artísticos. Até hoje, o jornal que eu edito aqui em Valença, se você avaliar, a gente dá muita força para a área cultural. Isso eu acho que tem a ver com essa minha experiência, essa vivência lá atrás, né? Acabou sendo uma vocação despertada, né, para a área cultural. Eu diria até, eu costumo brincar, né, que eu sou um artista frustrado, né? Como eu não vim com talento para nenhuma arte, né? eu sou um apoiador, eu costumo fazer alguma coisa de produção cultural também. Mas é o caminho que me trouxe até aqui. Aí, quando eu voltei a Valença, eu cheguei a ser um prestador de serviço de várias áreas, né? Prestei serviço para a Fundação Dom André Arcoverde, trabalhei para a Unimed Marquês de Valença, trabalhei na prefeitura. Mas também ligado à comunicação? Sempre comunicação. Porque da minha geração também, eu me recordo assim, que nós saíamos da faculdade muito focados em trabalhar para alguém. Nós não tínhamos muito esse sentido de empreendedorismo. Tá. Eu até acredito que isso me dificultou um pouco. Eu demorei a despertar para ser empreendedor, né, de alguma coisa na área de comunicação. Muitos cursos formam a pessoa para isso, para ser um prestador de serviço para alguém, né? Eu sou formado em design, por exemplo, a gente meio que formado para trabalhar para uma agência. Trabalhar para alguém. Né? Exato. Então, agora que eu acho que está despertando mais a formação dos cursos, de também botar alguma coisa de empreendedorismo, de discutir isso, de lançar a ideia, né? Essas startups e tal, as pessoas estão vendo que podem também ser donos do seu próprio trabalho, né? Então, você veja, eu voltei a Valença em 1992. E eu fui abrir a minha firma em 1997 para prestar serviço para a Unimed, onde eu fiz um jornal que eles tinham, era um house organ, né? Um jornal interno, que era O Marquês.
que era um jornal. Eu lembro jornal. Tratava mais dos assuntos voltados para a Unimed. A Unimed daqui ela também tem um braço lá em Miguel Pereira. Era informação e publicidade meio que colado, né? E circulava mais dentro dessa comunidade de associados, médicos cooperados, tudo. E eu acho que isso serviu também de um certo laboratório, né? Para também a gente ir amadurecendo a ideia de um dia, quem sabe, fazer um jornal.